Bom dia, eu sou o pastor Hugo. Hoje eu quero trazer o tema A prisão de Jesus e seu julgamento. Estamos ainda falando sobre a Santa Ceia do Senhor. Jesus e seus discípulos na Santa Ceia. Então disse Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Porque o Senhor Jesus sabia que não podia confiar no homem. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aqui nós vemos, até com intenção sincera, Pedro falando que não iria negar o Senhor Jesus, que ia com ele até a morte. E todos os seus discípulos de Jesus, disseram a mesma coisa. Talvez uma pessoa desavisada, sem discernimento espiritual, pudesse crer naquelas palavras e pudesse confiar naqueles homens. Mas o Senhor Jesus sabia que ele não podia confiar naqueles homens. Muitas vezes, amados, nós depositamos a nossa confiança em outro homem, em um ser humano. E os homens não temos estrutura para manter as nossas palavras. Somente Deus fala e mantém a sua palavra fiel e cumpre a sua palavra totalmente. Está escrito, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, pois será como a tamargueira no deserto. Aqui, Jeremias não está falando de deserto, de plantas. Jeremias está falando da nossa vida. Ele está comparando a nossa vida com um deserto quando nós confiamos no homem. O deserto não tem água, o deserto não tem comida. O calor é muito grande no deserto e, dependendo dos lugares da terra, o deserto é quente durante o dia e muito gelado durante o inverno. É um lugar muito inóspito. E a tamargueira é uma planta que nasce no deserto. Ela consegue existir ali, mas é muito difícil a sua vida. Assim é o homem que confia em outro homem. Assim, a pessoa que está empregada, por exemplo, no emprego, está confiando que o seu patrão é totalmente seguro. Em todas as situações da nossa vida, às vezes nós estamos confiando no homem e isso é muito, muito difícil. Isso é uma areia movediça muitas vezes na nossa vida. Está escrito: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perversos, quem o conhecerá? O coração do homem é enganoso. O Senhor Jesus sabia que o coração dos seus discípulos eram corações enganosos. A Bíblia diz: o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O Senhor Jesus sondava os rins e os corações dos homens, sondou e sonda até hoje, sempre sondará. Desceram um paralítico do telhado, no meio da casa, e o Senhor Jesus falou: perdoados estão os teus pecados. E aqueles homens diziam assim: quem pode perdoar pecados? Somente Deus pode perdoar pecados. Mas o Senhor Jesus conhecia o coração daqueles homens. O Senhor Jesus conhece o coração de cada um e os nossos pensamentos. Por isso que o homem pode pecar em pensamento também. Veja o caso, meu querido, sobre a confiança do homem. O que aconteceu com José no Egito? Ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro de Faraó. O padeiro foi enforcado e o copeiro foi restaurado a seu cargo, assim como José havia predito. Só que quando o copeiro estava indo para a casa de Faraó, para o palácio, José disse: porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa. No versículo seguinte ele diz: dessa cova. O copeiro, porém, o copeiro mor, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele.
A esperança de José ainda era que o homem pudesse lhe dar alguma solução. A esperança de José é que, estando lá o copeiro de Faraó, junto a Faraó, pudesse fazer menção do seu nome para ele, interceder por ele. Mas a Bíblia, a palavra de Deus nos diz que o único intercessor que nós temos é o Senhor Jesus, porquanto há um só Deus e um só mediador entre os homens, de Jesus Cristo, o homem. O Senhor Jesus subiu aos céus, assentou-se à destra do Pai, intercede por nós. Somente Deus, somente o Senhor Jesus intercede por nós junto ao Pai Celestial. Não adianta confiar no homem, não adianta nós depositarmos a confiança em outro ser humano, porque ele é igual a nós, é pecador, falho e fraco. A palavra de Deus diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então todos os homens estão na mesma situação. Somente o Senhor Jesus pode nos ajudar e nos socorrer. Está escrito: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aconteceu que o copeiro mor se esqueceu de José, e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou um sonho, porque tinha chegado o tempo de Deus. Como diz o grego, chegou o Kairos, o tempo do Senhor Deus agir na vida de José, porque provavelmente, quando José pediu para o copeiro se lembrar dele, a sua confiança ainda estava no homem. Mas passados 2 anos, certamente o coração de José havia chegado no lugar que Deus queria. O coração de José agora estava como Deus queria, confiando em Deus e não no homem. Passados esses 2 anos, então que Faraó sonhou o sonho. E aí José foi lembrado pelo copeiro e foi levado ao palácio, interpretou os sonhos de Faraó e foi colocado como o segundo maior no Egito. Somente Faraó era maior do que José, porque Deus o exaltou. Porque foi Deus que fez essa obra na vida de José e não o copeiro. Se o copeiro tivesse se lembrado de José naquela época em que ele estava no cárcere e o copeiro foi restituído, talvez José tivesse sido levado para o palácio para ser um lavador de pratos e de copos. Está escrito: bendito o varão que confia no Senhor e cuja força é o Senhor, pois será como a planta a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se fadiga nem deixa de dar frutos. Novamente Jeremias não falou de árvores. O salmista no Salmo 1 não estava falando de árvores, ele estava falando de confiar em Deus, de confiar no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor Jesus e não no homem. Está escrito no Salmo 23, deitar-me faz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. É confiar em Deus. O Senhor Jesus sabia que ele não podia confiar nos seus discípulos, que ele tinha que esperar no Pai Celestial. Está escrito: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. O Senhor Jesus sabia que no vale da sombra da morte, o Senhor Deus Pai estaria com ele, sempre está. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que o Senhor Jesus se sentiu desamparado na cruz, ainda que o Senhor Jesus se sentiu sozinho na cruz, mas está escrito: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Meu querido, vamos confiar em Deus. Deus não falha, Deus nunca falha, e Ele é totalmente digno de confiança. Deus tem domínio sobre tudo e domina todas as situações. Deus domina a situação que está na tua vida e não vai te desamparar. Ainda que pareça que você está passando pela morte,
mas o Senhor Jesus vai estar contigo em todo o tempo e Ele intercede por nós junto ao Pai. Confia em Deus, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Vamos confiar em Deus e esperar, porque de Deus vem a nossa solução. Fique com Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Amém.